Seu pão aí agora, o meu pão que está aqui sobre a mesa, olha que pão delicioso aqui, amém? Abra ele agora no livro de Êxodo, Êxodo de novo, pastor, livro de Êxodo, capítulo 17, somente o versículo 1 vai nos dizer assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E não havia ali água para o povo beber. Querido, algumas lives atrás, e já tem algum tempo que nós estamos meditando nesse capítulo 17 de Êxodo. Se você pegar aí e lá no canal, você vai ver que tem live lá, né, do livro de Êxodo 1, versículo 1 ao versículo 7. Antes dele, nós temos lá do versículo 8 ao versículo 16, que fala daquela grande batalha, a qual ergueram a mão de Moisés ali e ganharam a batalha. Josué estava à frente. Nós também pregamos poucos dias agora sobre isso, pregamos poucos dias agora sobre a murmuração. E hoje, querido, na verdade eu não quero ministrar uma palavra, eu quero conversar com você acerca desse versículo 1 aqui, que tem me chamado a atenção. E quanto mais eu prego, mais Deus vai trazendo luz ao meu entendimento acerca do que Ele quer me mostrar aqui sobre a vida desse povo. O interessante é que esse versículo ele começa dizendo assim: olha, depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor. Interessante que aquele povo, ele saiu ali daquele deserto, ele não saiu porque eles quiseram sair com seus próprios pensamentos. Não, Deus estava guiando-los. Deus estava falando ao coração daquele povo. Então você vai ver que eles saíram segundo o mandamento do Senhor. Então eles não estavam andando errante, eles não estavam andando segundo seus próprios interesses, mas segundo o mandamento do Senhor. Deus havia dado a direção para eles. Deus havia falado com eles que deveriam levantar acampamento e sair do deserto ali de Sim, e agora voltar a peregrinar ali. E a Bíblia vai dizer que antes deles chegarem ali no Sinai, né, no monte ali Sinai, eles tinham que passar, eles tinham que levantar acampamento ali e ir agora em direção do mandamento do Senhor. Então eles estavam seguindo uma ordem de Deus. E será que Deus ele erra em suas ordens? Será que Deus ele fala e não cumpre? Será que Deus ele quer o nosso mal? Será que Deus queria que aquele povo passasse necessidade? Será que Deus levou aquele povo ali para onde não havia água porque ele não sabia disso? Será que Deus é incoerente, inconsequente nas suas atitudes e nos seus mandamentos? É lógico que não, querido. Nada foge do controle, do olhar de Deus, da mão de Deus, dos lábios de Deus e nem do ouvido do Senhor. Nada na vida desse povo era por acaso. Nada, meu querido. Deixa eu começar a ser boca de Deus para a sua vida. Lembra que isso é um diálogo. Nada que acontece na sua vida é por acaso. Nada que acontece na sua vida é só porque você pecou, está em pecado, está afastado da presença de Deus. Nem
tudo na sua vida é pecado. Há momentos nos direcionamentos de Deus que vamos fazer como esse povo, não vamos entender, ainda que na primeira instância nós entendemos que Deus mandou a gente ir, Deus nos mandou fazer, Deus nos mandou levantar acampamento, Deus nos mandou romper, mas de repente vai chegar a circunstância a qual não é prevista pela sua vida, mas é prevista por Deus. Então eu não sei o que você está enfrentando em seguir o mandamento do Senhor, em seguir a palavra do Senhor. Eu não sei em que ponto da curva você se perdeu, eu não sei em que ponto da sua vida e da sua fé que você deixou de acreditar, mas há uma palavra do Senhor, há um mandamento do Senhor. Então fique na palavra, acredite na ordem do Senhor, confia no Senhor, ainda que os seus olhos não consigam contemplar aquilo que quer contemplar, Deus está no controle de todas as coisas. Quem te garantiu e quem falou que estaria e como deveria ser feito é Ele. Então a responsabilidade da palavra empenhada não é sua, é dele. Então aquieta o teu coração, acalma a tua alma e diga para ela: aquieta-te, ó minha alma, dentro de mim. Eu não vou me perturbar, mas eu vou esperar em Deus, eu vou confiar nele, e tu verás, minha alma, que ele fala e não volta atrás da tua palavra. Ele fala e cumpre tudo que ele tem declarado em seus mandamentos. Olha que interessante. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas sua jornada, segundo o mandamento do Senhor. E o mandamento era: acampa em Refidim. O interessante é que quando você pega a Bíblia e vai localizar aonde estava Refidim, você vai ver que Refidim, ela era cercada por águas. Olha que interessante isso. Se você pegar o mapa daquela região na época, você vai ver que existia águas ali. Alguns estudiosos dizem que era um lugar de muita beleza, tinha palmeiras aonde ele estava, tinha relva aonde ele estava, e possuía água ali. Por isso o texto é bem claro em dizer que não tinha água ali para beber. Olha que interessante isso. Até então, alguns estudiosos vão dizer que aonde eles acamparam ali eram cercadas de montanhas muito altas, a qual no topo dela existia geleiras, que quando derretia, ela criava ali lençóis de água, criava ali lagoas de água, mas o texto diz que não era de se beber. E tudo indica, querido, que aquele momento ali, as geleiras não derreteram. Então, não tinha água naquele momento. E o que o povo faz? O povo, confiado naquilo que olhos vê, naquilo que o ouvido escuta, naquilo que a mão pega, naquilo que os pés pisam, começam agora a murmurar. Porque nós somos dados a isso. Nós somos dados a questionar aquilo que não conseguimos ver, a questionar aquilo que não conseguimos sentir, a questionar a palavra de Deus naquilo que ainda não se concretizou na nossa vida. Não caia na bobeira de pensar que se você estivesse ali, você não cometeria o mesmo erro, porque cometeria, porque muitos outros, por tão pouca coisa, você tem duvidado da graça, do poder e da unção de Deus. Você tem retido o teu pé de ir no local aonde cultuamos ao Senhor como igreja e receber e continuar acreditando nas promessas de Deus. Olha aí. E o interessante que Deus, ele faz algumas coisas conosco que nós não compreendemos. A Bíblia diz que o que Deus faz hoje só entenderemos amanhã. E você quer entender tudo na sua hora, tudo no seu momento. Você quer entender toda a situação na sua vida do jeito que você quer entender. E Deus, ele não trabalha dessas formas. Deus, ele tem suas maneiras de trabalhar.
ao seguir o mandamento de Deus, Deus orientou: eu quero que vocês acampem ali em Refidim, porque eu tenho algo a ensinar a vocês. E é isso que eu tenho aprendido com esse versículo primeiro. Eu comecei, querido, a analisar. Deus, ele não deixou alguns nomes na Bíblia por acaso. Deus, quando ele coloca nomes de cidade, nomes de regiões, nomes de vales, de deserto, é porque ele quer deixar uma mensagem ali que nós temos que receber a revelação dele para entendermos. O que é as terras dali de Refidim? O que é esse nome Refidim? Apesar, querido, que esse nome, ele não tem assim um martelo batido em que realmente significa esse nome, mas ele tem umas variantes no significado Refidim, no hebraico, muito interessante. No hebraico, querido, essa palavra, ela significa, Refidim significa preparar cama, restaurar. Isso, o significado de Refidim é preparar a cama, restaurar, revigorar, atualizar. Ou seja, ter força restaurada. Sim, comendo ou descansando. Também podemos atrelar ao nome Refidim uma variante ali. Por isso que eu falei que o nome ele não tem uma definição concreta. Ele tem vários significados, podendo estar vinculado também à sua raiz, a raiz desse nome, a etimologia do nome Refidim, para relaxar, espreguiçar e curar, como também refresco. Olha que interessante. Então não há uma definição concreta do que é a palavra, o nome Refidim, porque há várias variantes. Mas se nós olharmos para dentro desse texto, nós vamos entender que o povo chega naquela terra porque eles esperavam achar ali água para o seu rebanho. Eles esperavam achar naquele lugar, uma vez que Deus falou, ele esperava achar naquela terra ali prosperidade, abundante de água, abundante de alimentação, abundância de alimentação, abundância de descanso, um lugar ali cômodo para aquilo que eles necessitavam. Mas Deus, ele levou aquele povo para o deserto para tentar o coração deles, para saber o que existia ali dentro. Então as situações na minha, na sua vida, na nossa vida, é Deus, querido, querendo entender o que se passa dentro do nosso coração, que se passa no nosso espírito. Então eu não sei o que você tem enfrentado, mas uma certeza eu tenho: assim como a terra de Refidim, ela não tinha nada para dar àquele povo, querido. Eu quero te dizer que essa terra, ela não tem nada de bom que possa produzir em sua vida arrependimento. Ao contrário, ela te afasta cada dia mais, porque o nosso recurso não é terreno. Nós não somos cidadãos da terra, mas nós somos cidadãos da Nova Jerusalém. Então não espere nada de bom dessa terra, porque essa terra ela vai te decepcionar. Mas espere, querido, na Refidim de Deus. Espere na terra da Nova Jerusalém, a qual você é morador dela. Aí sim, os seus planos não ficarão frustrados. Sim, aquele povo chegou na terra de Refidim e esperava daquela terra. E quem sabe, meu querido, as batalhas que você tem travado, você tem buscado na terra a solução. Tem buscado no alcoolismo, tem buscado na glutonaria, tem buscado na ansiedade, tem buscado nos medicamentos caros que não tem surtido efeito nenhum, tem buscado, querido, no tabagismo, no tóxico, tem buscado
tem buscado no braço de homem, no braço de mulheres, e só está indo a sua vida de mal a pior, porque Deus quis ensinar aquele povo em Refidim, e aquele povo não entendeu. Quando o povo não entende, e quando o povo só entende que o recurso que eles buscam está na terra, eles viram murmuradores, porque assim, querido, quem está com a cabeça na terra é murmurador, meu amado, porque a terra vai te fazer murmurar, a terra vai te fazer questionar o poder do teu Deus, a terra vai te fazer, querido, duvidar da palavra do Senhor. A terra de Refidim, a terra, a matéria, ela vai te afastar do Senhor, mas se você entender o propósito de Deus está em Refidim, você vai ficar firme nas promessas do Senhor. Deus levou eles para ali, não para eles dependerem da terra, mas para mostrar que a terra, ela falha. A terra, por mais bela que seja, ela vai te decepcionar. Mas se você focar a sua vida em adorá-lo, em servi-lo, a sua confiança não foi na terra, mas a sua confiança foi no Deus que fez os céus e a terra, Ele nunca irá te decepcionar e nem te desamparar. Sim, eles ali murmuraram porque a mente deles estava no Egito. A mente dele, você vai ver que na murmuração, nós já falamos sobre isso, eles dizem, olha, se nos tirasse do Egito para nos trazer para cá, para nos matarem de sede, nós e nossa casa, porque quem está com a cabeça na terra só consegue ver as coisas da terra, mas aqueles que estão com seus olhos fitos em Cristo, eles contemplam, querido, aquilo que olhos não viram, aquilo que não subiu ao entendimento, mas o que Deus tem guardado para aqueles que nele esperam e confiam. Deus queria mostrar àquele povo que a confiança deles não poderia estar no Egito, que a confiança deles depositada na terra de Refidim o decepcionou, mas se eles voltassem a confiar nele, ele mudaria a história, ele seria aquele que faria aquele povo preparar a cama em terra que mana leite e mel, ele seria aquele, se o povo deixasse de olhar para as coisas terrenas e passasse a olhar para as coisas do alto, ele iria restaurar, revigorar as forças dele, ele iria atualizar a esperança deles. Sim, sim. E eu fiquei maravilhado. O nome dizia, eu creio que quando soou o nome, quando Deus falou, olha, segue o meu mandamento e vai para a terra de Refidim, eles logo, como bons hebreus que eram, lugar de refresco, lugar de descanso, lugar de relaxamento, nós, acertamos a boa, hashtag partiu para Refidim, porque quem está com a cabeça na terra, querido, não consegue contemplar as coisas do céu. Sim, a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus é espiritual, mas aquele que é nascido da carne é carnal. Terra é carne. Quem sabe, meu amado, você que me ouve hoje, minha querida, está confiando mais em Refidim, e a Refidim que você deve confiar é em Deus. Eles achavam que aquela terra teria descanso, refresco, que eles preparariam a cama dele ali, que eles seriam restaurados ali, revigorados ali. Eles achavam, querido, que as suas forças seriam restauradas ali. Eles achavam que aquela terra seria a terra da cura deles. E aí, quando eu olho para isso aqui, levando a palavra Refidim como refresco, refrigério, você vai entender que a Refidim que Deus queria levar aquele povo era de encontro a eles. Ele não queria que aquele povo confiasse na terra, mas confiasse nele. E aí eu te pergunto, vai ficar murmurando ou vai aprender a confiar no Deus
que te deu o mandamento para acampar nesse lugar. Antes de acampar, querido, nessa terra, o seu acampamento tem que estar em Deus. A sua fé tem que estar nele. Quando eu leio isso aqui, eu vejo que só há um lugar de refresco para a minha vida e para a sua vida. Refidim nunca será o local de refresco. Refidim nunca será o local de restauração. O local de restauração e refresco para a sua vida é o que se encontra lá no Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará seguro. É só nele, querido. Ele estava querendo fazer esse povo entender que terra nenhuma que eles pisassem, ainda que manasse leite e mel, a melhor terra que eles poderiam possuir era a presença de um Deus vivo, era a presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na vida dele. Porque enquanto Israel foi dependente de Deus, Deus agiu ao favor deles. Sim, sim. E eu ontem, ao compartilhar no grupo da igreja acerca do culto de sexta-feira, eu disse, olha, quando há coração sedento que adore a Deus, Deus envia do rio que corre do seu trono para saciar a sede do coração do sedento. Que louvor maravilhoso, que palavra maravilhosa. E encerrei a minha fala. Deus viu que em meio aos murmuradores ainda tinha pessoas sedentas dele. Você tem estado sedento de quê? Do que Refidim pode produzir na sua vida? Você está sedento das coisas materiais? Das coisas carnais, terrenas, ou a sua sede tem sido de Deus? Porque se Deus está te levando para Refidim, querido, Refidim não tem o refresco, o nome pode até dizer que é isso, mas o seu refresco, o refresco do cristão, o preparar a cama do cristão, o restaurar do cristão, o revigorar do cristão só pode estar em uma pessoa, Jeová Rafa. Só nele. Certa feita eu caminho aqui para Pará, eu falei com vocês que isso seria uma conversa entre nós. Uma mulher também, ela confiava muito em um poço, a qual ela mesmo diz que o seu pai Israel cavou, Jacó. E quando ela chega ali naquele poço, na fonte da água ali, estava a fonte do céu assentada nela, aguardando a vida dela vir. E o interessante é que aquela mulher saía de casa sedenta. Ela tinha sede de relacionamentos, porque ela sai no horário que ela não tinha um bom relacionamento com as outras mulheres. O horário que ela vai, entre 11 horas e meio-dia, não era horário de uma mulher estar ali, tirando água para os seus afazeres. Ela tinha carência de relacionamento. Ela tinha carência na sua vida sentimental. Teve vários maridos e o último que tinha não era dela. Então ela tinha carência em relacionamento com pessoas, ela tinha carência na sua vida sentimental, não vou dizer nem na sua vida espiritual, que era a maior carência que ela tinha. E ela tinha carência na sua saúde espiritual. Todos os dias ela ia naquele bendito poço que Jacó havia cavado, com o coração sedento, mas aquela água de nada resolvia o problema familiar, o problema conjugal, o problema sentimental, o problema financeiro, o problema espiritual. Por que a fonte não entrou na cidade com seus discípulos? Ela ficou sentada ali porque ela sabia
da sede que existia no coração daquela mulher. É a mulher samaritana. É dela que eu estou falando. Se não me falha a memória, em João 4 você encontra a história dela. No Evangelho de João, só conferir aqui, salve guarda não esteja errado, no capítulo 4, isso mesmo, você encontra a história dela, lê lá. Parece, parafraseando o capítulo 17 aqui da sede desse povo, ela tinha sede. Mas todos os dias ela ia ali naquele poço e tirava água. Mas a sua vida sentimental era de mal a pior. Sua sede, a sede que o espírito dela tinha não era matada. Aí ela procurou nos braços de homens, ela procurou em amizades, em vidas profissionais. Não que nada disso seja errado. Mas, querido, a água que ela precisava, aquele poço não tinha. A água que o povo precisava, Refidim não possuía. A água que o povo precisava não eram as águas que Refidim poderia dar para eles, mas era a água que Deus estava querendo que eles bebessem. Lembra que Deus ordena a Moisés que pegue alguns anciões e vai até uma rocha. Essa rocha se chama Jesus Cristo. Aquela rocha que foi ferida com Moisés era uma tipologia de Cristo ferida na cruz. Está entendendo, querido? A sua Refidim não está na terra, a sua Refidim está em Jesus Cristo. Quando você se aproximar da rocha que é Cristo, Ele vai te dar água que você possa beber, porque só Ele tem a água que a sua vida necessita de beber. Só Ele tem um refresco que a tua alma necessita. Só Ele tem refresco para a tua vida sentimental, espiritual, que não seja familiar e conjugal. Só Ele, meu amado. Aquela mulher aprende isso no capítulo 4 do Evangelho de João. Quando ela começa a dialogar com a fonte de águas cristalinas, da água que emana do trono de Deus. Ela não entende, porque a cabeça dela estava na terra de Samaria. E ela